Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos então retomar as nossas reflexões em torno da lei de introdução. E nas nossas últimas duas conversas, nós falamos a respeito do artigo 2º caput da lei de introdução. Então, analisamos as leis permanentes, leis temporárias, falamos a respeito da diferença entre vigência e vigor, e a partir de agora vamos falar a respeito dos parágrafos 1º e 2º. E os parágrafos 1º e 2º vão tratar basicamente a respeito do tema revogação. E o que é revogação? Revogação é a supressão de vigência da norma anterior. Então, supressão de vigência. Então, nós vimos na aula anterior que vigência é o tempo de duração de uma norma. Então, nós vimos que dentro desse prazo de duração de uma norma, todas as situações ocorridas no mundo real serão regulamentadas pela norma até então vigente. Pois bem, revogação é a supressão de vigência de uma norma. E o legislador, no artigo 2º, parágrafo 1º, ele nos apresenta as formas em que uma nova lei poderá revogar norma anterior. O que reza o artigo 2º, parágrafo 1º? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, nós podemos dividir a análise do parágrafo 1º em duas partes. Primeira parte, lei posterior revoga anterior quando expressamente o declare. Bem simples a ideia. Sempre que uma nova lei expressar, explicitar, manifestar que ela está revogando norma anterior, ocorrerá a revogação expressa. E como é que podemos identificar a revogação expressa? Muito simples. Na nova lei, nós iremos visualizar uma cláusula de revogação. O que é cláusula de revogação? Na nova lei vai estar previsto um artigo manifestando: eu, nova lei, estou revogando a lei X, estou revogando o artigo Y da lei X. Então, o fato é que a revogação expressa, no próprio corpo da nova norma, consta a revogação, ou melhor, consta a menção da revogação de norma ou normas anteriores. Noutra quadra, a segunda parte do parágrafo 1º, ele faz previsão de uma segunda forma de se revogar lei anterior, que é a revogação tácita. Então, o que diz o parágrafo 1º na sua segunda parte? A lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior ou com ela se mostre incompatível. Então, aqui na revogação tácita, muito simples também a ideia, pessoal. Na eventualidade da nova lei não fazer menção de cláusula de revogação, então, na inexistência de revogação expressa, na eventualidade dessa norma se chocar, for incompatível com norma anterior ou regulamentar na integralidade norma anterior, nós também estaremos diante de uma revogação, mas nesse caso uma revogação tácita, implícita, que decorre da lógica. Por que uma revogação que decorre da lógica? Ora, se uma nova lei se choca com uma lei anterior, é porque a partir de agora o legislador quer que essas regras elas coloquem fim a uma regra anterior, porque está em descompasso, está ultrapassada. Fato é que nós temos essas duas modalidades de revogação. Um raciocínio que se faz necessário é da seguinte ordem. Se nós temos essas duas modalidades de revogação, qual que seria a recomendação para o legislador? Se nós, operadores do direito, pudéssemos aconselhar o legislador, então o deputado, o senador, qual que seria a melhor espécie de revogação? Sem dúvida, a revogação expressa. Por quê?
na revogação expressa, nós teremos previsibilidade e segurança jurídica. Então, sempre que uma lei posterior expressamente revogar norma anterior, então nós teremos a tranquilidade de sabermos que dentro de um grande leque de normas anteriores, nós saberemos com precisão qual a norma anterior perdeu vigência. Agora ocorre o seguinte, pessoal, que em que pese a melhor espécie de revogação será expressa, é impossível que o legislador trabalhe dessa maneira. Por quê? Nós temos só de leis ordinárias, mas não, né? Nós temos hoje, 21 de maio, nós temos exatamente 14 mil leis ordinárias, tá? Então, ontem foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.000 de 2020. Então, nós temos exatamente nesse momento 14 mil leis ordinárias. Então é impossível, pessoal, que o legislador hoje ele consiga prever na cláusula de revogação todas as normas anteriores que terá necessidade de mencionar a revogação. Então, diante disso, nós temos o que eu chamo aí da válvula de escape, que é a revogação tácita. Então, por isso, que em que pese a revogação expressa, sem dúvida, será melhor, a revogação tácita é tão importante quanto, porque ela vai permitir que dentre esse universo de 14 mil leis ordinárias, todas que forem incompatíveis com a nova lei, também sofrerão o fenômeno da revogação. Então, como exemplo de revogação expressa, nós podemos nos valer do nosso próprio Código Civil atual. Vejam, o nosso Código Civil de 2002, ele fez previsão no seu artigo 2045 da manifesta vontade de revogar o Código Civil anterior. Então, traduzindo, o nosso Código Civil de 2002, ele tem uma cláusula de revogação em relação ao Código Civil anterior. Então, aqui é um exemplo de revogação expressa. Um exemplo de revogação tácita também podemos nos valer do nosso próprio Código Civil atual. Por quê? O nosso Código Civil atual, ele trouxe a partir do artigo 1073, ele regulamentou o tema da união estável. Então, uma nova lei regulamentou o instituto de forma completa. Ocorre que nós tínhamos uma lei anterior que regulamentava o tema da união estável. Então, observem que o novo Código Civil ele não trouxe em relação à lei anterior da união estável, a lei 9.278 de 96, não há no novo Código Civil uma cláusula de revogação expressando que a Lei 9.278 de 96 foi revogada. Mas observem que, em que pese a ausência de cláusula de revogação, o novo Código Civil ele regulamentou inteiramente matéria tratada e lei anterior. Então, nessa situação, em razão da lógica, de forma implícita, o novo Código Civil revogou tacitamente a lei da união estável. Também, nós podemos classificar a revogação no que tange a sua extensão. Então, agora mudando o paradigma da amplitude, da extensão, do alcance da revogação. Nós podemos também trabalhar duas outras espécies de revogação, a revogação total ou revogação parcial. Aqui a ideia é bem simples. O que é revogação total? Sempre que uma nova norma revogue na integralidade a norma anterior. Então, por exemplo, se a norma anterior possui 10 artigos, se todos os artigos, se toda a lei anterior foi revogada pela nova norma, nós diremos que é uma revogação total. Qual que é a terminologia técnica? Qual que é a expressão jurídica?
que nós, do universo do direito, utilizamos para nos referirmos à revogação total. Ab-rogação. Então, ab-rogação é uma expressão equivalente, é um sinônimo de revogação total. Exemplificando, o nosso Código Civil atual, ele abrogou o Código Civil anterior. Já podemos ter também revogação parcial. O que é revogação parcial? É sempre que uma nova norma revoga apenas parte, alguns artigos de uma lei anterior. E nessa situação, nós denominaremos derrogação. Derrogação é sinônimo de revogação parcial. Podemos citar como exemplo de abrrogação o nosso atual Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil atual, a Lei 13.105 de 2015, ela, no seu artigo 1046, ela mencionou que ela revoga a lei. Então, revogou toda a Lei 5.869 de 73, que é o Código de Processo Civil anterior. Então, nós tivemos aqui o fenômeno da ab-rogação. O novo CPC revogou na integralidade o CPC anterior. Como exemplo de... Aqui, ó, o fluxograma fica mais didático, né? O novo CPC revogou na integralidade o Código de Processo Civil anterior. Então, podemos falar que o Código de Processo Civil anterior foi abrogado. Como exemplo de derrogação, revogação parcial, podemos pegar aqui a Lei 11.106 de 2005. Essa Lei 11.106 de 2005, ela revogou parcialmente o Código Penal. Por quê? Porque ela suprimiu vigência de parte do Código Penal. No caso aqui concreto, ela revogou o crime de adultério. Então, por isso que nós falamos que o Código Penal, ele foi derrogado, ele foi parcialmente revogado. Uma parte, pouco importa o tamanho, se é um artigo, 10, 20. Então, a revogação é parcial, estaremos diante de uma derrogação. E para finalizarmos as nossas reflexões de hoje, compete falarmos a respeito do artigo 2º, parágrafo 2º, no qual o legislador ele quis deixar clara a diferença entre normas que são incompatíveis. Normas incompatíveis, elas geram o fenômeno da revogação. Não devemos confundir incompatibilidade com a ideia de suplementação, normas que se complementam. Então, o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução? A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Então, nós temos um exemplo concreto, bem didático, que gira em torno da Lei 9.394 de 96. Para quem não conhece, é a lei das diretrizes e base da educação. Então, é a lei que regulamenta o processo de ensino no nosso país. Traz os nortes, as regras gerais que circundam a educação, desde a base até os cursos superiores. Pois bem, no artigo 44 dessa lei, nós temos lá no inciso 2, qual a regra geral? De que para se cursar uma graduação, um curso superior, o candidato tem que ter concluído o ensino médio ou equivalente. Tá? Então lá o supletivo. Pois bem, quer cursar um curso superior, uma graduação, um curso superior, qual é o requisito? O único requisito da norma geral, ter concluído o ensino médio. Então está aqui a regra geral. Porém, nós temos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a lei complementar 1291 de 2016, que trata do ingresso da Polícia Militar no estado de São Paulo. E aqui no estado de São Paulo,
nós temos a Academia do Barro Branco, que é a academia responsável por formar os oficiais da PM no estado de São Paulo. E esse curso do oficialato, ele equivale a uma graduação, a um bacharelado. É um curso superior. E o que diz o artigo 2º dessa respectiva lei complementar? São requisitos para inscrição no concurso de ingresso na carreira da polícia. Para o cargo de oficial, ser brasileiro. Idade mínima. Observem que a regra geral da lei de diretriz e base para a educação, ela não traz idade mínima. Ela só exige a conclusão do ensino médio. Então já temos aqui uma lei com caráter especial. Ter idade máxima de 30 anos. Então observem que se alguém quiser cursar o curso de graduação, o bacharelado, para ser oficial da PM no estado de São Paulo, além de ter concluído, obviamente, o ensino médio, vai ter que ter uma idade mínima de 17 ou idade máxima de 30. Então observe que essa lei complementar do estado de São Paulo, ela apresenta uma disposição especial a par da já existente. E por que aqui não falamos em revogação? Porque essa disposição especial, ela só complementa, ela só traz uma especialidade para a graduação do oficial, para aqueles que desejam o oficialato da Polícia Militar no estado de São Paulo. Nem faria sentido que essa disposição especial revogasse a lei de diretrizes e base da educação, porque senão todos os demais cursos, todas as demais graduações, elas não teriam uma regra geral, uma regra básica, tá? Então observem, o parágrafo 2º, ele deixa claro que regras, normas que se complementam, que se suplementam, elas convivem. Diferentemente, são regras que geram incompatibilidade, impossibilidade de conviverem simultaneamente. Então, dito isto, passemos aqui a uma curiosidade, tá? Aqui aspecto prático, relevância prática, praticamente nenhuma, mas nós vimos que abrogação significa revogação total de uma norma anterior. E a expressão adrogar, ela significa adotar como praxe, como costume. Tá? Então, aqui é só uma orientação a título de curiosidade. Então, o juiz, ele adroga procedimentos, ele adota como praxe alguns procedimentos, tá? Agora, abrogar é a expressão técnica que diz respeito a suprimir vigência integral de uma norma anterior. Dito isto, agradeço aqui a atenção de todos. No nosso próximo encontro falaremos a respeito de repristinação, em que pese algumas pessoas, alguns estudantes torcerem o nariz, dar aquele arrepio. É bem simples a ideia, pessoal. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem de longe. Pois bem, pessoal, se gostaram, deem um like, compartilhem, deixem os comentários. Até o próximo encontro e um grande abraço, pessoal.